Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de redação? Bom, hoje, dia 5/5, nós iremos falar aí mais um pouquinho sobre o gênero textual crônica, tá ok? Então, gente, a crônica, como nós, já vimos, na aula anterior, é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, os assuntos abordados em textos desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades, tá bom? Então a crônica, ela pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Embora não seja uma regra, as crônicas costumam tratar de assuntos mais leves e de um modo humorístico. Então, assim, a crônica. Crônica é um texto curto, sobre relatos aí de situações do cotidiano, ou seja, são temas aí do dia a dia. E quando se fala aqui, que os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões de realidade que não foram percebidas por todos. Como exemplo, eu posso citar aí, no caso, quando nós estamos aí andando aí na rua, nós podemos observar as pessoas, que estão aí ao nosso redor, o que as pessoas estão fazendo, os acontecimentos, o que está acontecendo aí, naquele momento, tá? Então isso aí é um motivo de escrever uma crônica. Um outro exemplo também, quando estamos aí em um ônibus, por exemplo, Aí ali, naquele momento, você observa, as pessoas, uma ouvindo, uma música no celular, outra com fone de ouvido. Então, tudo isso aí não são fatos? Não são relatos do cotidiano? Não são acontecimentos? Então, tudo isso, é motivo de escrever uma crônica, tá ok? Então, eu gostaria também de estar falando das características, tá? Das características de uma crônica. A crônica é um gênero discursivo que mescla a tipologia narrativa com trechos reflexivos. Ou seja, a crônica quando se fala aí, em um gênero discursivo que mescla, é uma mistura aí, que mistura a tipologia narrativa com trechos reflexivos e, em alguns casos, argumentativos. A linguagem da crônica costuma ser leve, marcada por coloquialidade e não raro cada cronista tem seu estilo próprio no uso das palavras, tá ok? Os temas comuns a esse gênero são os mais variados possíveis. Qualquer assunto cotidiano pode ser motivo de crônica. Foi o exemplo que eu citei, do ônibus, ao andar aí, ao andar nas ruas. Foi o exemplo que eu citei aí, tá ok? Por ser um gênero nascido na cidade, é comum que tudo que ocorra no ambiente urbano passe a ser escrito em forma de crônica, tá bom? Então, eu vou estar falando para vocês, as principais características de uma crônica, gente, tá? Começando aí que um bom cronista é aquele que narra situações banais sob uma ótica particular e criativa, tá? E é comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor, que nós iremos falar aí
desse tipo de crônica, né? Crônica humorística. A linguagem da crônica, ela costuma ser, como eu falei, né, anteriormente, ela costuma ser coloquial e simples. A leveza na linguagem é típica do gênero, tá ok? E normalmente as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs, tá? Tipos de crônicas. Então, assim, nós iremos aí estar vendo 3 tipos de crônicas, tá, gente? A crônica narrativa, a crônica jornalística e a crônica humorística. A crônica narrativa é aquela que contém apenas elementos da narração em sua estrutura, tá? Então, contém apenas elementos da narração, ou seja, apresenta personagens, tá, gente? Que apresenta personagens, tempo, espaço e enredo. Nessas crônicas não há longos trechos reflexivos ou argumentativos, como comum naquelas publicadas em jornais, tá bom? Então, essa aí é a crônica narrativa. E nós temos também a crônica jornalística, tá? Que pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos. Então, aqui na crônica jornalística, né, como nós podemos observar, pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos jornalísticos. Em geral, pequenos fatos cotidianos são contados para, em seguida, promover-se uma reflexão sobre eles, tá? E trechos mais longos de reflexão e argumentação sobre o fato narrado. Por ser publicada em jornais, é esperado que o tema da crônica jornalística seja de interesse de um grupo social e não apenas do próprio cronista, tá? Normalmente, os principais acontecimentos do dia ou da semana anterior são os assuntos redigidos nas crônicas jornalísticas, tá ok? Então, vamos agora para a crônica humorística. Uma das marcas das crônicas narrativas e jornalísticas é, em geral, ter um enfoque humorístico acerca das cenas e acontecimentos cotidianos. Para atingir esse grau de comédia, cada cronista adota um estilo particular. Há aqueles que usam da ironia para marcar sua linguagem, há outros que abordam assuntos cômicos, né, assuntos, né, que divertem, né, que divertem aí por natureza, ou ainda os cronistas que constroem discursos engraçados por meio de associações inusitadas. Certo? Quanto mais original e criativa, melhor será a crônica. Então, nessa crônica aí humorística, como podemos, né, observar, né, nós encontraremos o quê? Comédia, até porque, né, humorística, tá falando o quê? De humor, né? Então, humor, situações, né, inusitadas, né, que nos divertem, tá? Essa é a característica da crônica humorística, tá ok, pessoal? E também nós não podemos, né, assim, esquecer, né, de falar sobre, né, mais um objetivo, né, da crônica, tá? Ou seja, objetivos, né? Então, toda crônica, ela tem um objetivo aí de ensinar, comover e divertir o leitor, tá, pessoal? Então, nós, em todas as crônicas, nós encontraremos aí esses objetivos, né, de ensinar, comover e divertir, tá ok? Então, hoje eu falei um pouquinho aí sobre crônica para vocês. Eu espero que vocês tenham, né, entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar
e eu estarei deixando aí para nossa aula, né, de hoje uma crônica que nós iremos trabalhar, né, em cima dessa crônica aí, tá ok? Beijo e até a próxima.